Olá, meus caros. Hoje iniciaremos então um novo módulo dentro da patologia médica aqui da nossa universidade, falando um pouquinho sobre o sistema nefrourinário. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre quais são as particularidades desse sistema, nós temos que abranger um pouco do quadro histológico dessa situação importante do rim, dos ureteres e da bexiga, para que posteriormente possamos entender também a parte genital, masculino e feminino em sequência, porque muitas dessas alterações patológicas estão intimamente e intrinsecamente envolvidas. Falar um pouquinho então sobre as principais doenças do rim. As doenças renais, pessoal, elas são importantes porque elas levam a uma responsabilidade por uma grande parte da morbidade que sofre o paciente. Mas, felizmente, a maioria delas não leva a grande quantidade de mortalidade. Mas é importante a gente predizer aqui que muitas delas, sejam na região do glomérulo, seja na região intersticial, tubular, no túbulo coletor, todas essas particularidades de doença pode levar a uma insuficiência renal crônica bilateral, a modo que um paciente tende a fazer uma diálise porque não podemos sofrer, digamos assim, a absorção e a manutenção de algumas escórias nitrogenadas. Lembrando muito bem que o aumento das escórias nitrogenadas pode não transformar a amônia em ureia e, consequentemente, levar a crises encefálicas importantes, principalmente quadros de demência, quadros de perda da capacidade funcional cerebral e, consequentemente, torpor e coma. Tá? Então, todas essas particularidades das doenças renais a gente tem que envolver. E quanto mais cedo a gente se envolver, quanto mais cedo a gente conseguir contornar o problema renal, melhor o prognóstico para o nosso paciente. É claro que o rim existem diversas divisões, essas classificações de áreas anatômicas importantes que culminam em doenças totalmente distintas. É importante a gente saber que o rim ele se divide em uma porção externa, como se fosse uma casca externa, chamada de córtex renal. Nesse córtex renal, nós vamos ter aí, basicamente, algumas estruturas de diversas importantes, como, por exemplo, vasos aferentes, vasos eferentes. Nós temos aí toda a composição do glomérulo renal responsável pela filtração glomerular e, consequentemente, o início da formação urinária. Nós temos aí os túbulos contornados proximais, túbulos contornados distais e também partes do túbulo coletor, né? O início do túbulo coletor que acaba se esvairando para a região medular. E na região medular nós temos toda aquela porção da alça ascendente, da alça descendente, alça espessa, alça mais fina, da região da alça de Henle, aonde também ocorre reabsorção de algumas estruturas. Portanto, toda esta particularidade é importante para que a gente possa olhar, identificar, ver o aspecto funcional, para que a gente possa entender, então, quais são os principais componentes de alteração da histofisiologia renal, para que a gente possa poder tratar, ver sinais, ver sintomas, para que nós tenhamos, então, um bom prognóstico desse paciente, principalmente no início dos problemas renais. Não importa se seja córtex, não importa se seja medula ou região do hilo, onde nós temos um ambiente vascular intenso, entre eles a artéria renal, né, a veia renal, que muitas vezes algumas patologias podem sofrer trombose e insuficiência por necrose posteriormente renal. Alguns componentes a gente tem que imaginar e subdividi-los em compartimentos para que a gente entenda efetivamente quais são os principais componentes da doença renal. Então, do aspecto anatômico, do aspecto morfológico, o rim aí tem algumas partes, e algumas partes que a gente vai dissecar para vocês. Uma dessas partes são os glomérulos renais. Os glomérulos constituídos por algumas células importantes, como os podócitos, como as células mesangiais, como todo o ambiente vascular que inicia a filtração renal. Nós temos os túbulos de condução. Esses túbulos, principalmente, que saem do polo urinário da região glomerular, nós temos a alça do túbulo contorcido ou contornado proximal.
É nesta região específica, por exemplo, aonde tem a maior capacidade de reabsorção renal. Reabsorve-se aí grande quantidade de sódio, grande quantidade de glicose, por exemplo, para manutenção do ambiente intra e extracelular e para que a gente possa também não perder na maioria das substâncias para regiões urinárias. Perfeito? Agora pensem bem, se eu tiver lesão nessas áreas de filtração, eu não consigo ter uma filtração adequada. Eu começo a perder proteína, eu começo a ter glicosúria, que é o aumento de glicose. Então, todas essas particularidades, a gente começa a entender que alguma coisa no rim não está legal. Ok? Desses túbulos ali, também é importante dizer que o túbulo contornado distal e o início do túbulo coletor é onde a gente vai sofrer, né? E também a parte ascendente da alça de Henle, é onde a gente vai ter uma grande capacidade de reabsorção de algumas estruturas. Por exemplo, o ADH vai atuar nessas regiões do túbulo contorcido distal para que eu tenha reabsorção de água e não perca efetivamente uma urina extremamente diluída. Se eu tiver perda do ADH, por exemplo, eu vou cursar, por exemplo, com uma diabetes insípidos. Não é isso? Eu perco a capacidade de produzir o antidiurético, eu tenho aí um fator de desidratação e, consequentemente, poliúria. Eu tenho que manter esse volume com a sede, por exemplo. Outra coisa importante é que no final do túbulo contorcido distal é onde age um hormônio também de veras importante que é responsável pelo controle da pressão arterial, entre eles a aldosterona, sim, aquele hormônio localizado na região da suprarrenal, produzido na região da suprarrenal pela zona glomerular e que responde a regiõezinhas renais. Ou seja, o próprio rim, na região onde se encontra o túbulo contorcido distal e o vaso aferente, ele começa a produzir uma modificação produzindo renina. Essa renina é convertida em angiotensina, que vai atuar na suprarrenal para produzir na sua zona glomerular um hormônio chamado de aldosterona. E é nesta regiãozinha final do túbulo contorcido distal, por exemplo, que a aldosterona age. Ela age pegando o sódio, mantendo a pressão de água também puxado junto ao sódio e mandando embora o excesso de potássio e o excesso de hidrogênio, mantendo um equilíbrio eletrolítico ácido-base no organismo humano também. Antes de mais nada, nós temos também um tecido intersticial e uma rede vascular imensa, onde problemas, por exemplo, de trombose pode culminar com grandes problemas para que a gente possa perder o rim. Ok? Cada um desses componentes a gente vai acabar estudando em compartimentos, que fica mais compreensível, mais entendível, para que a gente possa entender tanto os sinais quanto os sintomas e os principais aspectos anatomopatológicos que acometem, então, essa estrutura deveras importante, que é o ambiente renal. Aqui, uma estrutura importante, né, do ponto de vista esquemático renal. Nós temos aqui toda essa região aqui de cálix, tá bom? Dos grandes cálices renais, aqui na região de pelve, aonde nós vamos passar a urina para que a gente possa chegar para a bexiga. Nesta regiãozinha, nós temos o córtex renal, uma das regiões importantes associado toda aquela porção de filtração, aonde encontra-se os glomérulos. E, consequentemente, aqui nós temos a medula. Então, nessas porções, a gente tem que compreender também os principais aspectos histopatológicos que culminam nessa região. E que aspectos histopatológicos são? Os aspectos patológicos do córtex, por exemplo, onde tem esta estrutura. Aqui nós temos, então, o grande e talvez o maior ator adjuvante renal, chamado-se de néfron. Ele é onde entra os vasos aferentes, aonde eu tenho a filtração glomerular e aonde passa por esse sistema de tubos até a formação da urina. E do ponto de vista histológico, o que nós temos? Eu tenho aqui, então, uma areazinha chamada de córtex. Vejam bem que o córtex e a medula é um pouco mais, digamos assim, não diferenciado do ponto de vista histológico, mas a marca registrada, o sinal patognomônico do córtex, são essas estruturas tubulares, que cada rim tem mais de 1000 estruturas tubulares, e essas regiõezinhas aqui são chamadas de áreas de filtrado glomerular. É onde inicia-se a porção daquela porção do túbulo de Malpighi, é o receptor para o início do processo todo da filtração.
E aqui um pouquinho de ênfase nessas regiões específicas do córtex, onde eu tenho a área da filtração glomerular, um polozinho que a gente chama de polo vascular e um polo urinário. O polo vascular, por onde entra os vasos aferentes, e por toda essa área de alças capilares aqui, nós temos um processo de filtração. Lembrando que a filtração ocorre, pessoal, mantendo toda a porção proteica no vaso. Eu não pego a porção proteica e jogo na região dos túbulos. Se eu tiver, eu tenho um problema severo. E aqui, como vocês podem ver, uma zona de caráter medular, aonde o que é o ponto principal é o que eu não tenho presença daquelas estruturas. Que estruturas? Essas redondinhas aqui, ó. Essas estruturas de filtração, chamado de glomérulo, ou simplesmente glomérulo de filtração renal. Aqui eu tenho apenas alças, né? Alça espessa, alça densa, alça mais fina da alça de Henle, responsável por algumas reabsorções de sódio, principalmente reabsorção de água, aonde eu vou minimizar os efeitos, né, daquela urina extremamente com pouca osmolaridade, extremamente diluída, ok? Só para a gente entender, a marca registrada da porção cortical é o glomérulo, enquanto a zona medular eu tenho as diferenças das alças espessas e alças finas, né, da região da alça de Henle. Como é que se compõe o glomérulo? O glomérulo são essas estruturas filtrativas, onde ele vai ter um polo vascular, um polo urinário. Esse polo urinário ele sai através, então, do que a gente chama de túbulo contorçado proximal. O túbulo contorçado proximal, que são células cúbicas com luz pequena, né? Nós temos aí uma superfície corrugada. As células são mais de caráter eosinofílico comparado ao túbulo contorcido distal. Por que ela tem essa diferenciação apical totalmente irregular? Porque tem uma superfície apical de diferenciação de membrana, que a gente chama isso de microvilosidades, aumentando a superfície de contato, consequentemente, sendo a região de maior área reabsortiva, principalmente aí de sódio e glicose. Eu tenho aqui, olha aí, uma superfície mais lisa, uma célula de caráter um pouco mais globosa. Nós temos aqui uma luz mais ampla, aonde isso caracteriza um glomérulo, não, mas uma alça de um túbulo contornado distal, aonde o principal tipo de substância que a gente acaba pegando nessa região seria mais a água mesmo. E na sua porção distal, junto com a região de túbulo coletor, eu vou ter então toda aquela situação do ODH, eu vou ter então também aquela porção da aldosterona para uma reabsorção de sódio, para manter então o equilíbrio da pH, da pressão arterial, enquanto eu mando embora então potássio e hidrogênio, ok? Um detalhe maior, as células então da porção visceral do glomérulo, aonde eu tenho umas células de caráter mais pavimentosa, formando então aqui uma área principal do filtrado. Vamos lá. Lembre-se que o rim, quanto às suas patologias, ele pode ser de origem variado. Pode ser por trombose? Pode. Pode ser por diabetes? Pode. Pode ser por HIV? Pode. Pode ser por lúpus? Mas a maioria das lesões que acometem esta região específica de filtração glomerular, ela é de caráter imediatamente imunológica, tá? São vários IgMs, IgGs que se depositam na região do glomérulo renal, principalmente na região vascular, provocando a adesão de células inflamatórias e, consequentemente, a destruição ou alteração do componente de filtração glomerular. Tá bem? Enquanto que a maioria dos distúrbios de caráter tubular e intersticial são causadas por outros tipos de agente, principalmente por agentes tóxicos. Entre os agentes tóxicos, existe ainda, tá, aquelas porções de manutenção de rabdomiólise, por exemplo, onde a mioglobina, quando entra, quando é filtrada, ele acaba tendo componente tóxico para as regiões do túbulo contorcido proximal,
levando à lesão e o descamamento do túbulo contorcido, formando plugs, evitando a urina sair, ou seja, proporcionando oliguria e anúria. E ainda, pessoal, responde muito a necroses destas áreas tubulares, principalmente por dois mecanismos importantes. Um mecanismo é a perda de volume, onde a perda de volume faz uma constrição renal, perda da capacidade de filtração, e essas células do túbulo contorcido proximal não recebem vascularização suficiente para manter a sua sobrevida, levando a uma necrose. Isso chama-se necrose tubular aguda. Ou ainda, pessoal, outro quadro que também cursa com minimização do componente vascular, levando a uma hipotensão, que é a própria sepse. Tá? Sepse de origem bacteriana, por exemplo, através de uma ITU, né? uma infecção do trato urinário, através, por exemplo, de uma osteomielite, através de um processo de meningite, ou qualquer tipo de alteração que proporcione o disseminamento de bactérias pelo organismo humano e, consequentemente, alterar o ambiente vascular, proporcionando uma constrição vascular, proporcionando uma diminuição do quadro de PA, aumentando a frequência cardíaca, levando a um quadro de alteração até de uma frequência respiratória, proporcionando, então, um quadro de sepse. Sepse que, lembre-se que eu tenho que fazer volume. Aumentando o volume, aumento aí a tensão vascular, minimizando a hipotensão e aí fazendo com que flua esse tipo de condição, minimizando o quadro infeccioso. E alguns outros agentes tóxicos, entre eles alguns fármacos, entre eles o aminoglicosídeos, tá certo? E outros tipos de antibióticos que também pode cursar com alterações importantes do sistema renal. Portanto, o rim ele nos mantém como diversas síndromes. Parece pequenas patologias do sistema renal ou nefro-urinário, mas eles não são pequenos. Eles têm algumas síndromes que a gente vai ter que empreender. Nós vamos dar ênfase para a síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, entre elas o que é uma glomerulonefrite, que faz parte dessa síndrome, mas o que é rapidamente progressiva, tá certo? O que é uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica, há alguns defeitos de nascência, de formação, como congenicidade, por exemplo, há algumas infecções. A principal seria a infecção do trato urinário inferior, a famosa cistite, particularmente que ocorre em mulheres, e também nefrolitíase, que são os cálculos renais, algumas obstruções, e as pielonefrites, quando a cistite ascende ao rim e, consequentemente, provoca uma lesão nesse componente, nesse compartimento pulmonar, nesse componente renal, desculpe. Hoje nós vamos entrar em algumas patologias que eu gostaria que vocês vivessem para a vida e para a prova. Entre elas, então, falaremos sobre algumas patologias de desenvolvimento. Entre elas, uma de desenvolvimento que pode ocorrer diferentemente no adulto e na criança, chamada de rins policísticos. Falaremos um pouquinho sobre o cálculo renal, algo que vocês vão ver muito na prática clínica de vocês, seja em UPA, seja em UBS, seja na vida, também por ali como uma das principais lesões que acometem o sistema genitourinário. Falaremos sobre as pielonefrites como complicações da cistite e vamos dar algumas ênfases em alguns tumores, principalmente os tumores que localizam-se na bexiga e no rim propriamente dito. Então, hoje, nós vamos abordar essas estruturas em particulares, iniciando com os rins policísticos. É importante que se diga que os rins policísticos são diferentes quando acometimento na criança e no adulto. Como é que ocorre, então, os rins policísticos na criança? Os rins, pessoal, policísticos na criança é um desenvolvimento intrauterino, desencadeado por uma alteração autossômica recessiva, com uma mutação no braço curto do cromossomo 6, na sub-região 21 a 23, aonde altera-se geneticamente o gene PKHD1 e, consequentemente, forma uma estrutura renal totalmente atípica. Ao invés de nós termos uma formação
de todas aquelas estruturas bem organizadas, aonde eu tenho glomérulo, aonde eu tenho túbulos contornados com uma dilatação específica, eu tenho uma superdilatação e uma cistificação epitelial deste componente. O que é uma cistificação? É um buraco. Efetivamente, um buraco revestido por um epitélio. Um buraco, muitas vezes, de caráter secretor. É importante que se diga que os rins policísticos na criança, ela não é tão comum. Ela é raro. Ela tende a ter uma recessividade. Se eu tenho que pegar pessoas que têm a prevalência genética, né, fazer com que os dois genes se cruzem, eu tenho aí, então, 25% do pai, 25% da mãe, ou 25% de toda a capacidade genética de ser extremamente recessivo, proporcionando, então, um quadro de cistificação renal. A classificação, então, ela pode ser diversas dependendo de quando é que você identifica. Pode ser na região perinatal, pode ser na região infanto-juvenil, ou ainda juvenil propriamente dito. As regiões peri e regiões neonatal, este período é muito mais comum de você poder identificar. Por quê? Porque a criança já nasce com distúrbio de desenvolvimento. Então, a primeira urinada, ela fica com dificuldade. Então, quando você faz uma ultrassonografia, ele tem um rim de caráter um pouco mais diferenciado. E muitas vezes acometem a criança de uma forma séria, logo após o seu nascimento, mas que rapidamente já evolui para uma insuficiência renal. É óbvio, eu não tenho túbulo contorcido, eu não tenho reabsorção, tudo se mantém num quadro cistificado, toda a parte de componentes nitrogenados se mantém. Esse paciente costuma ter o que a gente chama de exotermia, onde eu vou ter bastante quantidade de materiais nitrogenados e, consequentemente, todos os problemas de distúrbio eletrolítico que ele nos proporcionará. A clínica pessoal é invariavelmente importante. Lembre-se um detalhe, é uma lesão geneticamente modulada. Se todos os genes estão associados com desenvolvimento atípico, ela tende a ser de caráter bilateral. Então, os pacientes que a produzem sobrevivem na infância, mas podendo apresentar uma fibrose renal importante com a diminuição do conteúdo renal. Outra coisa importante, pessoal, o mesmo tipo de gene que acompanha a fibrose também pode proporcionar um problema hepático congênito, levando a hipertensão portal, varizes esofágicas, ascite infantil e esplenomegalia de grande monta, levando esse quadro até uma insuficiência respiratória posterior por aumento da pressão intraabdominal. Ok? Portanto, é uma lesão extremamente grave de distúrbio de desenvolvimento. Essa criança tem que fazer transplante renal ou diálise ad eternum. Como é que ele se apresenta, esses rins policísticos? Macroscopicamente, os rins apresentam-se aumentados, como se fosse um rim sacular. Eu tenho aí como se fosse várias quantidades de dilatações, várias dilatações renais, fazendo com que eu tenha a secreção interna e o aumento do rim, propriamente dito. Aos cortes, o que eu vou ver quando eu pego, retiro esse rim e vejo numa macroscopia? Eu vejo como um verdadeiro, digamos assim, aspecto de bolha de sabão, como um favo de mel. Eu não vejo um rim característico com aspecto de parênquima renal. Eu vejo como um rim com várias bolhas dilatadas. E isso também me reflete na microscopia, onde eu tenho uma dilatação, onde essas bolhas, né, macroscópicas, elas são grandes dilatações saculares, revestidas por um epitélio de células cuboides, características de um túbulo contornado proximal, ou túbulo contornado distal, ou, quiçá, túbulo coletor. Então, os cistos ele tem um revestimento uniforme dessas células cuboidais, e os túbulos coletores também levando a uma cistificação. Perfeito? E aqui nós temos os principais características. Olha aí, o rim ele tem aqui várias bolhas dilatadas, eu tenho aqui perda do parênquima, eu não vejo os cálices renais, e quando eu vejo num corte microscópico, eu vejo uma dilatação, olha aí, aqui, referente aos túbulos coletores,
e os túbulos contornados término finais, tá? Ou seja, túbulo contornado distal de caráter terminal. E olha só, o tamanho dessas regiões, consequentemente, perde a capacidade funcional, o rim fica totalmente dilatado e eu perco a funcionalidade desse componente renal, ok? Ao contrário dos rins policísticos infanto-juvenis ou perinatais da criança, no adulto, pessoal, ela é uma doença de caráter autossômica dominante, tá? É uma caráter dominante, aonde eu ser responsável aí basicamente a cada 10 mil pessoas nascidas e com as características idênticas às da criança, mas desencadeada no adulto. Desencadeada no adulto como se reinformasse de forma típica no início e à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, esse rim vai se cistificando. Tanto é que, principalmente, a gente consegue detectar essas cistificações lá pelos 50, 60 anos de idade, né? Quarta, quinta década de vida, aonde eu tenho proliferação, eu tenho a porção distal dos néfros totalmente comprometida, com dilatações contornados distais e proximais. A clínica, pessoal, permanece assintomática por muito tempo, até que surja, de repente, abruptamente, um quadro de azotemia e também um quadro de retenção de escórias nitrogenadas, levando à oligúria, levando à anúria, perdendo a capacidade de urina e, de repente, esse paciente fica inchado e, consequentemente, quando você faz um ultrassom, você detecta todas aquelas cistificações, né? Com dilatações progressivas e a formações daquelas bolhas de sabão chamadas de dilatações ou quantidades císticas. É importante dizer que um dos principais quadros que levam a este quadro, pelo menos um dos principais sintomas ou sinais que proporciona esse quadro, é a chamada hematúria. O que, na realidade, é um pouco inespecífico, porque a hematúria pode acontecer em qualquer tipo de comprometimento, desde o ureter, desde o rim, desde até pequenas lesões de bexiga, traumas de uretra, tá certo? Então, a gente olha e fala assim, epa, tem sangue aqui, mas e daí? Posteriormente, seguida a hematúria, ele passa a ter proteinúria, consequentemente, eu tenho um quadro de filtração totalmente comprometido. Poliúria, eu começo a fazer muita urinação, e, de repente, eu tenho uma hipertensão com um quadro edemiogênico extremamente elevado. Tá bom? O que marca as insuficiências renais? O que marca, pessoal, é ureia aumentada, mas ureia ali, que deveria estar ali em 23, 24 miligramas por decilitro, eu vou ter ali 50, 60. Ou ainda, o principal marcador dos quadros de insuficiência renal, que é a creatinina. Creatinina, pessoal, que o valor que eu gostaria que vocês guardassem como valor ótimo da creatinina, é claro, mudando de 0,1, 0,2 para cima ou para baixo, é o valor unitário, 1. Então, quanto que é a creatinina? 1. Creatinina de 1,5. Opa, eu já começo a pensar, então, numa lesão renal. Não tá certo? Agora, de 2, 2,5, opa, aí eu já vou ter uma insuficiência com quadro de problemas renais graves, ok? O que eu vou ver nas macroscopias de um rim policístico do adulto? Opa, esse rim está extremamente dilatado. Esse rim parece que tem aí várias bolhas de sabão saindo pelo ladrão, saindo até pelas cápsulas de Jota. O tamanho aumenta, ele ganha em peso, podendo aí atingir 4, 5 quilos. A superfície externa fica totalmente irregular, tá certo? E eu não consigo ver que aquilo ali é um rim de caráter unitário e bem formado. Na microscopia, o que a gente entende é que os néfrons começam a estar funcionantes. Ele tem alguns néfrons que fica entre as regiões que tem essa porção de dilatação de circulação. Essas regiões dos néfrons funcionantes pode estar cheio de líquido, que é a tentativa da formação da urina, ou um pouquinho de caráter mais hematúrico,
onde ele tem uma coloração hemorrágica, uma coloração um pouco mais avermelhada ou amarronada. Uma outra coisa importante é que todas essas maculações, essas bolhas, que normalmente começam na região cortical, pode se estender também a regiões do cálice, podendo comprimir áreas importantes, entre elas também a região do hilo renal, proporcionando, então, hipertensão renal, alterações na produção de renina. E também eu posso produzir o quê? Digamos assim, um comprometimento em algumas áreas renais que tem a produção de eritropoetina e, consequentemente, pode cursar até com anemia desse paciente, porque eles perdem a capacidade lá na medula de receber essa eritropoetina produzida pelo rim, proporcionando um quadro, então, de anemia. Lembrando que as primeiras manifestações associadas com insuficiência renal é a anemia. As primeiras manifestações associadas com as alterações renais são as anemias. Anemias hipocrômicas ou microcíticas, anemias normocíticas ou normocrônicas, ou qualquer tipo de anemia. Mas eu vou responder à falta e à falha do desenvolvimento da incitação de uma determinada hemácia ser produzida. Ok, pessoal? Ou ainda eu posso ter algumas alterações renais, onde eu vou ter trombose renal, hipertensão, produção então de renina e andosterona, que vai proporcionar então um aumento da pressão arterial e, consequentemente, uma síndrome de edemiogênese importante. E aqui, olha aí, a macroscopia como se for um cacho de uva. É um tipo específico renal. Já tive a oportunidade de ver uns 2 ou 3 casos nessas vidas cirúrgicas que a gente acaba acompanhando. E é um quadro onde você perde a capacidade de produção renal e esse paciente, muitas vezes, ficam com a necessidade de ter aí a realização de uma diálise permanente, para que a gente possa fazer, então, todo o equilíbrio eletrolítico que o rim funcionaria, tá bom? E aqui vocês veem ainda, olha aí, formações corticais, onde esse córtex tem alguns glomérulos associados até algumas dilatações, mas algumas dilatações císticas de caráter importante e que não nos remete àquela morfologia clássica dos túbulos contornados, como a gente mostrou a priori para vocês. Mais uma vez, rim do adulto e o rim da criança. O rim da criança também tem um comprometimento recessivo, tá? Onde o desenvolvimento reno-hepático estão concomitantemente associados. Perfeito? Existem outras doenças císticas de importância, além dessas doenças de desenvolvimento? Sim, existem. E aqui existe uma gama de doenças características aonde nós temos aí que pensar, pegar, olhar e repensar sobre algumas alterações. Entre elas, olha só, doença policística da criança, que muitas vezes está associada até à fibrose hepática. Essa criança, como eu vou dizer para vocês, mostra uma cirrose onde perde a capacidade do fígado fazer toda aquela circulação, levando até quase de coma, torpor da criança, pelo quê? Pelo excesso de amônio que não é transformado em ureia. Outra coisa importante é isso aqui, ó. Cisto simples. O cisto simples, pessoal, é muitas vezes uma imagem de rotina. Uma imagem onde você faz um ultrassom e verifica uma imagenzinha pequena, né, com uma superfície, digamos assim, de revestimento cístico linear, aonde eu tenho reforço acústico posterior, aonde a imagem é anecoica por ultrassonografia, as margens são finas e sem, na realidade, misturar células, ou seja, ela é muito bem formadinha, muito bem organizada e muito bem homogênea. Isso daí é o tipo de cisto mais comum de encontrarmos na vida clínica e na vida patológica. O que tem de importância nesse cisto? Que pode ou não apresentar uma clínica. E quando apresenta, eu tenho perdas de sangue pela urina de caráter microscópico que muitas vezes modificam um pouco a coloração da urina, mudando o cheiro da urina, mas que normalmente é um caráter benigno e altamente, digamos assim, limitado. Ou seja, eu não tenho que ficar
pensando muito nesse tipo de lesão, a não ser que ele comece a ter o quê? Septações. Se esse cisto apresentar-se heterogeneidade, septações, até que se prove ao contrário, eu tenho que imaginar que esse sítio é um câncer, ok? Chamado de nefroblastoma. Tranquilos? Muito bem. Nefrolitíase. Dentre as entidades patológicas de não desenvolvimento, dentre as adquiridas na vida, no dia a dia, pelas alterações da comorbidade de vida, pelas alterações de hábitos de vida, o que a gente tem de mais importante e mais comum na prática clínica da medicina é a nefrolitíase, ou seja, são cálculos renais. São pedras verdadeiras de caráter cáustica e cálcica, aonde eles acabam provocando um decaimento desse sal de cálcio, íons cálcio, aglomerando em cristais, formando uma estrutura cristalina aonde se localiza tanto no interior renal, tanto na pelve renal, tanto na região do uretero, que pode chegar até na bexiga, até expelir. Mas é importante que a gente saiba que a nefrolitíase existem vários tipos de depósito de cálcio. O principal deles é chamado de oxalato de cálcio. É como se fosse um cálcio puro, onde eu tenho esse decaimento do cálcio a partir da reabsorção, aonde eu vou ter, independente do pH, um aumento dos cristais, normalmente pela diminuição do citrato das vias urinárias, ou diminuição, ou ainda a alteração importante do consumo, por exemplo, de excesso de sal, como o NaCl. Então, uma das coisas importantes no nefrolitíase é diminuir a ingestão de sal, ou ainda é quando eu tenho a diminuição da ingesta de cálcio e potássio. Espera aí, mas se eu diminuir a ingesta de cálcio, eu não vou, digamos assim, alterar o pH urinário, eu não vou diminuir a quantidade de cálcio no organismo? Não, não é assim que a coisa funciona. Nós temos um mecanismo de cálcio ótimo, aonde eu tenho uma situação controlada pelo hormônio da paratireoide, o paratormônio. Eu preciso ter um número e um excesso de cálcio, chegamos aí no nível ótimo, onde o cálcio iônico varia entre 4,5, né, a 7, por exemplo, de quantidade de nanogramas por decilitro de cálcio mensurado. Se eu não ofertar cálcio, este cálcio vai ser retirado de algum lugar pelo excesso do PTH, fazendo com que o cálcio entre no sistema. E aí, meus caros, além de ter perda óssea importante, eu vou começar a ter bastante cálcio sendo jogado para o sistema. E, consequentemente, o excesso do hormônio da paratireoide é um dos principais efeitos de formação de cálculo. Ou seja, até distúrbios da paratireoide. Eu vou cursar como principal sintoma o quadro de formação de cálculos renais, embora a maioria sejam até assintomáticos, ok? Então, além do oxalato, pessoal, que independe, eu também posso ter o excesso de ácido úrico, eu posso ter o excesso de cistina, como alguns fatores também que a gente vai dizer daqui a pouco para vocês, como alguns cálculos específicos associados à infecção. Mas quais são os principais fatores que levam à nefrolitíase? Primeiro, nefrolitíase anterior. Eu tive já um cálculo, a probabilidade de ter um cálculo renal aumenta, tá bom? História familiar, aumento do metabolismo, a hipercalciúria, a hiperuricosúria, alguns distúrbios metabólicos, principalmente do cálcio, do potássio, mas principalmente do sódio cloreto, todos eles estão envolvidos também com a mudança do equilíbrio eletrolítico, consequentemente, aumento do cálcio iônico e, consequentemente, esses calciônicos podem se ligar a fosfatos e, consequentemente, formar o oxalato de cálcio. Tá bem? Pode ser aí obesidade, pode ser por gota, diabetes mellitus do tipo 2 também aumento, e, claro, condições de hábitos de vida, como a gente já acabou de falar para vocês. A alta ingesta, por exemplo, de sal, eu vou proporcionar um distúrbio e, consequentemente, eu vou trocar o sódio pelo cálcio, e esse cálcio vai começar a fazer também um quadro bem importante de
de cristais. E entre eles, o oxalato de cálcio, que corresponde a 70% de todos os cálculos diagnosticados na clínica de nefrologia, certo? E aqui eu mostro para vocês, são verdadeiras pedras. São cristais de hidroxiapatita, de oxalato de cálcio, aonde esses íons cálcios eles vão se corroborando, vão se ligando entre si para formar verdadeiras lesões, verdadeiros cristais dentro de um parênquima. Lembrando que esse parênquima é dilatado. Se eu tenho cálculo, olha aí, nas regiões, seja ele aqui da junção, né, pielo-calicial, se eu esteja aqui na região de cálice renal, esse cálculo ele começa a aumentar de tamanho, lesar todas as regiões periféricas, quiçá proporcionando um quadro inflamatório. Esse quadro inflamatório vai proporcionar a distensão da cápsula. E esta distensão da cápsula é que vai ter, então, um quadro de sintomatologia dolorosa. Essa sintomatologia dolorosa que ocorre em flanco. Esse flanco que pode, pessoal, quando você bate aqui nas costas, né, com uma punho percussão, principalmente em flanco, nessas regiões das costas aqui, tem um sinal de dor. Esse sinal de dor chama-se... Nossa, como é que chama mesmo? Daqui a pouco eu lembro. Tá certo? Acabei esquecendo agora. Mas esse é Giordano. Aí, lembrei. Estou ficando velho, a gente vai esquecendo um pouco as coisas. Mas Giordano positivo, pessoal, até que se prove o contrário, é dor por dilatação da cápsula de Hirota. E um dos principais problemas que levam a isso é o cálculo renal. Peraí, é patognomônico? A resposta é não. Eu posso ter qualquer infecção, incluindo pielonefrite, e que, consequentemente, vai cursar também com esses sinais e sintomas, perfeito? Normalmente, o cálculo ele começa a dor na região de flanco e ele migra para a região de períneo. Então, as mulheres acabam tendo dores também com dor reflexa nas regiões de grandes lábios e os homens na região testicular. Isso é muito clássico de uma doença muito particular, que é a nefrolitíase. Então, olha aí, os cálculos renais com as formações dessas pedras, elas podem formar em qualquer nível do trato renal ou do trato urinário, podendo ser nos cálices, podendo ser na pelve, podendo ser no ureter, podendo ser na bexiga, tá certo? Qual a incidência desta doença? A incidência ocorre mais em homens do que mulheres e fica aí basicamente entre os 20 e 30 anos. Lembrando que a superingestão também de água eletroliticamente modificada, e em Curitiba a gente tem uma água com maior teor de cálcio do que nos outros lugares do país, nós temos aqui também uma região de maior incidência de cálculo renal, tá bom? É importante que a gente diga que, basicamente, assim, superficialmente, existem alguns tipos de cálculos renais importantes. Como eu falei para vocês, o principal dele, oxalato de cálcio, tá? Que este é mais ou menos associado ao fosfato de cálcio, formando hidroxiapatita. Mas nós temos também um cálculo importantíssimo à base de FAN. O que é FAN? Eu tenho aí fosfato, amônio e magnésio. Quando eu tenho essa estrutura toda feita, pessoal, possivelmente eu tenho um quadro importante de infecção bacteriana. E esses quadros de estruvita, que é o fosfato, amônio, magnésio, um cálculo denominado cálculo coraliforme. Meu filho, eu preciso tratar esse paciente, porque senão ele perde o rim, perfeito? E claro, outros cálculos como ácido úrico, que formam cristais, e a própria cistina, que é um extremamente raro. Detalhe importante, o do ácido úrico a gente não consegue ver em raio-x, porque ele não é um cálculo, né? Embora ele seja uma estrutura cristalina, ele não tem a capacidade de ter radiopacidade ao raio-x. E o melhor exame que a gente tem que ver é a ressonância ou ainda as dilatações pielocaliciais proporcionadas pelos cálculos visto pela tomografia computadorizada. Tá bom? Olha só, quais são os principais fatores determinantes mesmo? Olha aí, cálcio na concentração urinária,
eu tenho aí a supersaturação da urina com excesso de cálcio e diminuição de citrato. E também existe a formação de algumas cristais, pessoal, de quadro inibitório. Mas isto é, né, como pirofosfato, como glicosaminoglicanos, como o próprio citrato, como o próprio difosfato, como a própria cistina, mas isso seria que forma, né, alguns tipos de cristais específicos, mas isso vai ser tema para vocês na clínica médica, porque eles fazem essa distinção do ponto de vista clínico, mas histopatológico a gente não tem grandes repercussões. Como é que é a evolução clínica dessa doença? Primeiro, dor. Dor na região do flanco. E essas dores na região do flanco tem aquele sinalzinho, como é que chamava? Giordano. Giordano positivo, punho percussão na região do flanco e dor. Tá? Além do mais, eu tenho obstrução do fluxo urinário, levando a oligúria, levando a anúria, levando a um quadro até de sangramento pelas lesões da região ureter e também das áreas pielocaliciais, aonde eu vou ter sangramento específico. Tá? E existem cálculos que não vai produzir nenhum tipo de sintoma. Perfeito? O que eu tenho que entender? Que quando a pelve renal está comprometida, essa tende a ser pequeno. Por que é isso? Porque ele tende a sair do rim e entrar na região ali do ureter, fechando a principal área lá em cima, renal, distal, e que leva então a uma obstrução pelo primeiro, digamos assim, pela primeira constricção ureteral. Tá bom? E olha só, quando eu tenho infecção, a gente tem que pensar em estruturas de cálculos coraliformes. E os cálculos coraliformes estão associados a essas bactérias de infecção do trato urinário, principalmente proteus e alguns tipos específicos de Staphylococcus aureus. Esse cálculo é um cálculo grande, normalmente ocupando grande parte da região cálice, do cálice menor-maior, provocando uma estrutura irregular que nós denominamos de chifre deviado. Tá certo? Ele é um tipo como se fosse aquelas áreas irregulares. Ele vai crescendo e vai formando como se fosse a cornificação do chifre. E este está associado com uma prévia quantidade de cistites, tá, pessoal? Entre elas, em algumas mulheres, tem cistite de repetição. Tá bom? É importante que a gente diga, pessoal, que agora, pielonefrites são comuns também. Pielonefrite, a gente vai fazer o que é uma distinção de uma doença comum chamada de cistite. O que é cistite, pessoal? Cistite é uma infecção por agentes do trato gastrointestinal, entre elas a principal toda a E. coli, Escherichia coli, mas pode ser por pseudomonas, pode ser pelo proteus, tá certo? Por outras bactérias anaeróbicas, mas principalmente pelo E. coli. Aonde ele ascende ao trato da uretra, ele tem a adesividade na mucosa do epitélio transicional ou do uroepitélio, né? Fazendo com que eu tenha lesão. Essa lesão proporciona infecção e inflamação. Essa inflamação começa a proporcionar sintomas. E que sintomas são esses? Disúria, dor a urinar. A bexiga, ela fica tentando a fazer um pouco mais de, digamos assim, de contração. Essa pessoa passa a ter poliúria, tende a ir mais no banheiro. Quando vai no banheiro, sai pouco xixi. Além do mais, pessoal, ele tem a sensação de um esvaziamento incompleto na bexiga, porque o detrusor fica comprometido pela inflamação. Então, todos esses detalhes caracterizam uma cistite e que normalmente é tratada de forma empírica, sem a necessidade de fazer grandes quantidades de fita urinária, de sedimento urinário, de urocultura, a não ser que tenha cistites de muita repetição. E quais são os principais gêneros associados? Olha, depende da idade. Nos primeiros anos de vida, ali pelo 1 ano, 2 anos de vida, os meninos são mais acometidos.
A região de inserção da região do ureter na bexiga dos meninos, pessoal, às vezes ela tem uma deficiência como se fosse uma curvinha, tá certo? Essa falta de adesividade ou essa alteração de desenvolvimento faz com que fique uma urina aprisionada e essa urina aprisionada ela possa proporcionar um meio de cultura, principalmente para o E. coli, e, consequentemente, eu desencadeio um quadro de infecção urinária e que normalmente acaba sendo diagnosticada por febre sem foco. Eu vejo o pulmão, não tem nada, eu vejo a garganta, não tem nada, eu tenho que fazer um exame urinário nessas crianças e, consequentemente, eu vou detectar que ali existe um foco infeccioso e febre nessas crianças de 1 a 2 anos de idade, nos meninos. E à medida que o menino vai crescendo, esse defeito vai se minimizando, voltando à sua normalidade. Ok? Nas meninas, ali pelos 5, 6 anos de idade, começa a ter também um efeito de maior quantidade de cistite. Por quê? Pelo toalete. Ela começa a se limpar sozinha, tem a uretra mais curta do que os meninos, uma proximidade da região anal com a região uretral, tá bem? E isso faz com que ela possa, no momento da limpeza e do toalete, levar essas bactérias do trato intestinal para a região uretral. Portanto, é sempre importante que as meninas se limpem de frente para trás, tá? Senão ela leva essa quantidade de bactérias para a região uretral. Perfeito? E depois, na adolescência e na vida adulta, aonde as mulheres acabam desencadeando maior quantidade de cistite por meio de relação sexual. Ok? Muito bem. De ponto de vista em que, neste quadro, ela vai ter maior incidência. Essa é cistite altamente tratável com antibiótico terapia, com nitrofurantoína, amoxicilina, ciprofloxacina, com o que você queira, amoxicilina, com o que você possa fazer o tratamento nessas mulheres. Mas, se não for tratada, a E. coli, por exemplo, pode ascender a região do ureter e invadir a região, digamos assim, da área renal, do parênquima renal. O que a pielonefrite tem que a cistite não tem? Febre. Talvez um grande diferenciador do que é cistite e o que é uma pielonefrite é a presença de febre. E a presença daquele sinal de Giordano positivo. Quando você bate em punho e percussão, ele vai doer. Mas nem sempre dói. Mas febre talvez seja o principal marcador de uma pielonefrite, que pode ser de caráter agudo ou pode ser de caráter crônico. A pielonefrite aguda, então ela tem um início súbito. E o que ela vai ter? Ela vai ter o Giordano positivo porque está com problema renal, inflamação renal, dilatação da cápsula renal e, consequentemente, dor, porque é ali que você vai ter as fibras, né, parietais. Outra coisa importante, essa pessoa vai ter disúria, vai ter polaciúria, vai ter esvaziamento incompleto da bexiga e febre. Mas essa é a diferença. Sim, vai ter febre. Febre de 38, 38,5, 39, não importa, vai ter febre. Outra coisa importante é que no exame físico desse paciente, o importante é o Giordano positivo. Mas no exame bioquímico, eu vou ter sinais de inflamação, né? Uma proteína C reativa aumentada, um VHS aumentado, eu vou ter aí um hemograma de caráter infeccioso com aumento de polimorfonucleares, principalmente com desvio esquerda, que é mais do que 10%, 7, 8% de células de bastão em comparação às segmentares, tá certo? E eu vou ter, então, um quadro que eu preciso tratar. Se eu não tratar, e vou dizer mais, antes de falar do tratamento, hein? Toda vez que uma pessoa desencadeia pielonefrite, por mais que a gente consiga tratar, aquela regiãozinha começa a ter uma cicatriz. Primeira cicatriz, segunda cicatriz, terceira cicatriz, quarta cicatriz, até que chega um momento que essa cicatriz ocupa grande parte da região renal e pode levar a uma insuficiência e uma perda renal. Tá certo? Como é que se trata? Trata através de antibiótico terapia. E você pode usar aí um analgésico, um anti-inflamatório, um corticoide,
apenas para dar suporte e um quadro também de bem-estar para essa paciente. Tratamento é clínico, se não resolver, cirúrgico. Mas normalmente o clínico resolve. Antibiótico terapia. E aqui nós temos um quadro da macroscopia, né, de um quadro renal, onde tenho várias áreas de cicatrização já. Ó. É uma pessoa que teve vários comprometimentos. Normalmente, daqui a pouco melhora, e aí começa a ter febre. Chega na UPA, chega na UBS e faz tratamento. Estou com uma dorzinha. De repente sobe de novo, não vou, daqui a pouco passa e fica uma semana sofrendo dor, acende bactéria de novo, provocando então uma inflamação neutrofílica polimorfonuclear, até com material purulento. Lembre-se que inflamação aguda ela tem caráter diverso e ela pode culminar com pus. Tá bem? E a crônica? A crônica, pessoal, nada mais é do que um processo inflamatório intersticial e que leva a cicatrizes mesmo. Envolve cálice, envolve pelve. Normalmente, diferentemente da aguda, o início é insidioso. E a pielonefrite, ela pode não cursar apenas e única e exclusivamente com um quadro de cistite, mas ela leva a alguns quadros secundários, algumas doenças que pode culminar com uma inflamação renal. No mundo, o principal tipo de lesão que proporciona um efeito de pielonefrite crônica e de caráter secundário é a hipertensão arterial sistêmica. E que no Brasil também cursa com isso. Hipertensão arterial sistêmica. Enquanto algumas outras partes do mundo, o principal tipo de doença que vai cursar com o desenvolvimento da pielonefrite é a diabetes mellitus. Lembrando que a diabetes mellitus ela nos revela algumas alterações importantes. Talvez seja uma das poucas alterações renais insuficientes que cursam com o rim de tamanho normal. Enquanto outras patologias, o rim acaba diminuindo de tamanho. Então, de 12, 11, ele vai para 8 centímetros aproximadamente, mas a diabetes mantém um rim de caráter eutrófico, de tamanho normal, aonde eu vejo as alterações córtico-medulares, né, ainda mantidas, né, alguma coisa que eu perco nas insuficiências renais usuais. Tá bom? Existem duas formas, então, de uma pielonefrite crônica ocorrer, tá certo? Seja ela secundária ou seja ela primária. Primeiro, é por refluxo. Então, eu tenho, por exemplo, um cálculo no ureter. Eu faço a urina descer, bate no ureter e volta. Meio de cultura e, consequentemente, uma inflamação crônica. E aí, o caráter obstrutivo. Eu tenho aí uma obstrução em cálice renal e vai me acontecer uma pielonefrite também de caráter crônico. Lembrando que refluxo, pessoal, não é só exclusivamente associado à obstrução. Pode também ser associado a algumas deficiências de formação ureteral. Ureter alterado, ureter em implantação na bexiga, no trígono vesical um pouquinho alterado. E tudo isso vai comprometer, né, um esvaziamento normal. Perfeito? Então, olha aí, refluxo não obstrutivo, perda dos mecanismos que impedem o refluxo da urina, tá? O quadro se deita no refluxo de ureter e rim, principalmente com refluxo associado, e obstrutiva é o cálculo. Cálculo não importa qual seja. Pode ser de estruvita, pode ser de oxalato, pode ser por ácido úrico, pode ser por cistina, pode ser por fosfato de cálcio, pode ser por hidroxiapatita. Mas o mais importante é que a gente vai ter um quadro de obstrução. Tá? Olha a macroscopia de um rim que passa a ter uma superfície alterada. Ela tem a superfície granulosa, como se fosse áreas de bocelamento. Ele fica com áreas mais ou menos assim irregulares, deprimidas, em meio às regiões irregulares do parênquima renal, juntamente com a cápsula renal totalmente alterada. O parênquima renal ele fica atrofiado e ele tem uma indistinção córtico-medular. Eu perco a capacidade de definir o que é córtico e o que é medula. Toda vez que eu perder essa capacidade, consequentemente, eu tenho uma falência renal importante nessa história toda. Ok? Então, olha aí, o rim vai ter, olha aí, o cálicezinho bem importante, uma área córtico-medular
E aqui eu perco a estrutura, eu perco a característica e eu vou ter uma atrofia cortical com perda importante dos glomérulos, ok? E olha só, aquela superfície de bocelamento, irregularidade clássica das cicatrizes, vamos chamar assim, e das alterações provocadas pela pielonefrite. Mais uma vez, depressões irregulares, um pouquinho mais grave, aonde a gente tem aí, olha aí mais uma vez, por cálculo coraliforme, mas olha aí a região de cálice, aonde eu tenho aqui uma hidronefrose. Hidronefrose, lembre-se que são todas as alterações tumorais em rim, né, principalmente em cortical, que pega néfron. Portanto, tumor pode ser, cálculo pode ser, aumento pode ser, cistos pode ser, tudo isso é chamado de hidronefrose. E tem algumas coisas que também acabam proporcionando, mas aí são casos raros. Entre elas, a pielonefrite de caráter tuberculosa. O que nós vamos ver no rim? Nós vamos ver aquele caso clássico da tuberculose. Eu tenho processo inflamatório crônico de caráter granulomatoso, formando verdadeiros granulomas com células gigantes do tipo Langerhans e necrose caseosa central. E olha que bonitinho essa pielonefrite do ponto de vista microscópica. Toda a região intersticial ou intertubular ele é ocupado por processo inflamatório crônico com grande quantidade de células linfoplasmocitárias e algumas até granulomas, olha aí, proporcionando um processo inflamatório crônico que posteriormente se diferenciar para fibrose. Consequentemente, eu vou ter uma doença túbulo-intersticial e que vai culminar posteriormente para uma área de insuficiência renal crônica, ok? O que alguns autores chamam, pessoal, que essas doenças elas proporcionam uma tireoidização. O que é uma tireoidização? Proporcionar a formação de folículos. Aqui eu tenho folículos como se fosse o quê? Várias áreas, olha aí, de glomérulo em permeio àquela estrutura que a gente chama de estrutura tubulo-intersticial. Tá? O que eu vou ter no rim? Espessamento de cápsula de Bowman da folheto parietal daquela estrutura de revestimento parietal renal. Por quê? Porque todo o processo inflamatório proporciona um quadro fibrótico, tá? Olha só um folículo linfóide envolvido nessa região renal. Lembrando que o folículo linfóide é efetivamente digamos assim, um transbordador de águas. Aqui eu tenho apenas um processo inflamatório crônico, mas ele a qualquer momento ele pode desenvolver uma neoplasia maligna que é desenvolvido por um processo linfóide ou por células linfocíticas, culminando então num linfoma. Olha aí, centro germinativo, diferenciação folicular, e que aí tem uma maior prevalência de proporcional desencadeamento de linfoma não Hodgkin. Eu tenho túbulos atróficos que perdem a capacidade funcional, e aqui eu tenho então o que a gente chama de aumento do número dos glomérulos. Ele perde a capacidade funcional e ele começa a apresentar uma morfologia muito parecida com um quadro de tireoide. Olha só, como se fosse uma degeneração mesmo, como folículo tiroidiano. Mas aqui é necrose, não, é insuficiência renal. Perfeito? Mais um quadro de inflamação e tireoidização. E para terminar o dia de hoje, nós vamos falar sobre alguns tumores importantes que comprometem o sistema urinário. O sistema urinário, pessoal, que pode ser tumores benignos e malignos, como qualquer tipo de tecido. Mas vale dizer que os tumores benignos renais são raros. Tá certo? São raros. E quando raros, eles se apresentam por aquelas células tubulares, que a gente chama então de adenomas renais, ou ainda tumores envolvidos com o estroma renal, proporcionando um aumento de tecido fibroblástico, tecido de deposição conjuntiva, proporcionando um quadro de fibroma ou fibroma de células fusiformes, que é característica de um processo de desenvolvimento fibroso atípico, com grande quantidade de células estrelares fusiformes, proporcionando então um tumor benigno fibromatoso. E nós temos aí o chamado hipernefroma. Hipernefroma é basicamente
um sinônimo de tumor renal maligno, onde o principal tipo de neoplasia que nós temos aí são os tumores malignos, os adenocarcinoma. E o principal protótipo dos adenocarcinomas é um tipo de adenocarcinoma clássico que compromete basicamente quase que 80%, 90% de todas as lesões renais neoplásicas malignas. Nós temos aí o adenocarcinoma ou simplesmente carcinoma de células claras. Nós temos aí uma grande quantidade de células com o citoplasma não se corando nem por hematoxilina nem eosina, formando uma grande quantidade de glicogênio no seu interior. Algumas vezes eu tenho alguns pigmentos importantes que é bem característico de o quê? De formação de alguns cristalzinhos, tá certo? Esse tumor é o tumor mais comum. Ele é um tumor, pessoal, tratável, mas que quando ele compromete cápsula, quando ele compromete vasos hilares, aí, meus caros, a coisa pega, porque ele passa a ser um tumor extremamente agressor e que normalmente não responde bem à quimioterapia, à radioterapia ou à citorredução. Alguns ainda respondem a alguns interferons, que são alguns biológicos, mas não na maioria das vezes, ok? Esse tipo de tumor é muito comum em pessoas que tomam muito medicamento, tá certo? Que fazem uso indiscriminado de anti-inflamatório, né? Aminocitofenos, paracetamol, diversos tipos de medicamentos que podem ter metabolismo renal. Ainda mais, eu tenho aí uma maior quantidade de pessoas que fumam, tomam também bastante bebida alcoólica e que, consequentemente, eu vou ter aí quadros desencadeadores para o desenvolvimento dos tumores renais, além de uma história familiar e de alguma síndrome genética, ainda de síndrome genética vascular, como síndrome de Rippel-Lindau, esclerose tuberosa, que são alguns tipos de síndromes cruciais e importantes associados a esse tipo de tumor importante. Tumor em adulto, que parece se modular. O tumor que ocorre mais tardio, 60, 70 anos de idade, esse é o tumor principal, chamado de adenocarcinoma renal de células claras. Em criança, pessoal, geralmente que nós temos aí é um tumor embrionário, tá? Um tumor ocupando os primeiros dias, a primeira década de vida, os primeiros anos de vida de uma criança. Que é um tumor embrionário com 3 tipos de células distintas. Uma célula embrionária que chama-se blasto, célula embrionária sempre blasto, uma célula epitelial de formação renal, túbulos renais, e parte do estroma. Então, quando a gente tem todas essas células comuns, normalmente derivados néfrons da região do metanéfro, tá certo? Metanéfro, para quem não lembra, é uma região do ducto de Wolff importante, do desenvolvimento dos cálices renais e do desenvolvimento do sistema genital masculino. Esse tipo de células blásticas que ficam remanescentes e não são degradados na mulher ou que são desprendidos no homem, ficam aprisionados no rim e, consequentemente, podem proliferar. Tá bom? Vamos falar o seguinte. Então, são tumores vamos falar do adenocarcinoma primeiro. São tumores de mais idade, 50 a 70 anos de idade, com o pico principal 60. E o principal fator de risco, como não a gente podia dizer, é o tabagismo. Mas vamos dizer o seguinte, muito medicamento também proporciona, seja ele antibiótico, seja ele aminoglicosídeo, seja ele também os aminocitofenos, seja ele o paracetamol, seja ele a dipirona, seja ele qual for. Tem metabolismo renal, nós temos que pensar que tudo isso pode mudar também a configuração da fisiologia renal e, consequentemente, levando a quadros graves. E eu tenho algumas síndromes genéticas envolvidas também, como eu falei para vocês, as duas principais vão Rippel-Lindau, tá? Onde vai cursar com lesões retinianas, alterações vasculares cerebrais, espinhais, cistos em alguns órgãos, tá bom? Ele fica com uma área bem vascularizada, com uma dilatação vascular importante cerebral, levando até quadros de trombose nessa região ali por causa de estase vascular. E nós temos aí a esclerose tuberosa, que cursa com retardo mental, e alguns tumores do sistema nervoso central edérmicos também em pele. E o adenocarcinoma de células claras, como não podia ser, é o mais comum,
como a gente já falou. Por que células claras? Não se cora pelo HE e nós temos uma grande quantidade de glicogênio. Lembrando que açúcar, glicogênio, glicose, glicídio não tem afinidade com esses corantes ácido básico. Tá bom? Aqui nós temos alguns carcinomas renais. Olha as células claras. Eu tenho aí um carcinoma com o quê? Com as células branquinhas, com o citoplasma branco, com o núcleo central. Bem lembrando, então, alguns tipos de degeneração por metamorfose gordurosa, por excesso de glicídio, e que nós vamos fazer, então, com todo esse aspecto importante para a célula. Tá? Onde eu tenho alguma prevalência de células claras, ou algumas células claras e algumas células epidermoides, como no caso desse último aqui, mas que não muda o diagnóstico quando eu tenho algumas células com citoplasma claro. Olha só, mais uma vez e de perto. Então, eu tenho o núcleo central, eu tenho aqui, olha aí, o citoplasma com membrana distinta, eu tenho aqui áreas de citoplasma de coloração claro. Basicamente, é esse tipo de tumor que, quando você vai dar de frente com o paciente que tem um tumor, seja esse tipo aqui, excetuando-se se você for um nefrologista ou um onconefrologista, que aí você pode pegar outros tipos de câncer. Que tipos de câncer? Câncer mais raros. Câncer papilífero, por exemplo, ou ainda o grande, temível carcinoma de células do túbulo coletor. O carcinoma de células do túbulo coletor é o de pior prognóstico renal. Basicamente, uma sentença de morte. Graças a Deus, é um tumor raro. Um nefroblastoma, também chamado de tumor de Wilms. Tumor de Wilms, pessoal, é um tumor embrionário derivado daquela porção do metanefro. É uma região derivada do ducto de Wolff na formação dos túbulos masculinos, dos túbulos seminíferos, porque não de toda a porção da genitália interna masculina, mas que ele é degradado nas mulheres, mas que pode não ser totalmente degradado e sobrar resquícios tanto de formação no homem quanto de falta de reabsorção nas mulheres, fazendo com que esse tipo de tecido fique aí embaixo do tapete renal, proporcionando uma proliferação a qualquer momento e uma proliferação na primeira década de vida, nos 3 a 5 anos de idade. Ele é um tumor, talvez assim, tá escrito que o tumor renal maligno mais frequente na infância e é o segundo tumor mais sólido que acontece na infância. O primeiro deles é o parente do nefroblastoma, que é um tumor de origem do sistema nervoso central paraganglionar, tá? Chamado de neuroblastoma. Nós vamos aprender quando falarmos um pouco mais sobre os tumores associados ao sistema nervoso central, ok? Então, é o segundo tumor sólido mais comum da infância. Mas ele tem um prognóstico bom, altamente tratável na maioria das vezes. É um tumorzinho que se encontra, por acaso, no banho do nenê, aonde a mãe vai dar o banho no nenê, vai apalpar a barriguinha e, de repente, ela acha uma massa palpável na barriga da criança. Essa região da barriga da criança forma uma estrutura, então, como se fosse um tumor mesmo. Ela vai falar assim, nossa, parte daqui está dura, do outro lado não está dura. Por que do outro lado não? Porque é um tumor que respeita a linha média. Normalmente, ele não passa de uma linha média e pode cursar com todos os tipos de situação que ocorre num qualquer tipo de tumor. Não falei para vocês previamente, mas eu falo aqui. Massa palpável são sintomas ou sinais comuns de qualquer tipo de tumor do rim. Associado ao quê? Associado a sangramento, pessoal. Hematúria. Hematúria, massa palpável. E nos adultos, dor em flanco. Na criança, ela não vai reclamar muito de dor, mas quando se aperta, vai doer. Tá bom? Pelo que? Dilatação das cápsulas de idiota de novo. Hipertensão pode apresentar, anemia pode apresentar, como outros fatores comemorativos desse tipo de tumor. Hipertensão arterial também, né? Por causa do quê? Das compressões das artérias renais. Das artérias renais. Bem, pessoal, e pode provocar até trombo nas artérias renais, e aí piorando o prognóstico. Mas normalmente nefroblastomas são tumores benignos. Olha aí, são massas sólidas, normalmente unilaterais, que ela começa a crescer e não passa da linha média. Respeita a linha média. E ela, quando se faz uma biópsia, pessoal, como a gente já colocou para vocês previamente, tem 3 tipos de célula.
Tem os blastos derivados dessas células blásticas do metanéfron, aonde eu vou encontrar células de aspecto indiferenciados embrionários. Eu vou ter célula epitelial, característica tubular e ou glomerular, são células epiteliais fusiformes ou pavimentosas ou de aspecto cúbico, ou eu também vou encontrar uma proliferação estromal com grande quantidade de fibrose associada a uma proliferação fibroblástica fusiforme importante. E aqui eu tenho todos os comemorativos. Eu tenho aqui na seta verde, eu tenho aqui, olha aí, células cúbicas, olha aí, de formação importante, olha aí. Eu tenho aqui, olha aí, células cúbicas, eu tenho aqui células cúbicas, eu tenho células de formação pré-glomerular, epitélio, onde a célula tem pouca substância intersticial entre elas. No amarelo, eu tenho células de caráter blástico. São células alongadas formando rosetas, olha aí, como se fosse uma roseta e forma periferiando, né, cerceando uma área vascular. Características daquelas células metanéfricos da embriologia, associado a um estroma conjuntivo com proliferação fibroblástica. Tá bom? Mais perto, células mais redondinhas, blásticas de alto poder proliferativo, né? Túbulos abortivos, característica, mais uma vez, de formação epitelial. E eu tenho aqui as células do tecido conjuntivo. Olha o epitélio bem formado e os blastemas, que são células maiores, células alongadas, o núcleo mais abundante, ocupando a maior parte da celularidade do citoplasma, com núcleos de, às vezes, vazado, com nucléolos evidentes, com alto poder de mitose. São essas células que têm maior poder proliferativo. Lembre que célula embrionária tem muita capacidade proliferativa. E ainda é importante dizer que existe, além do tumor palpável, né, que não passa a linha média, algumas situações que é importante que a gente começa a ver nesse paciente. Entre elas, uma alteração ocular. Então você olha para a criança e vê uma aniridia, sem a íris, assim, olha aí que bonitinho, ó. Opa, eu não vejo a íris do paciente, eu vejo a pupila ocupando quase toda a porção, né, ocular, sem aquelas ranhuras. Então isso é bem clássico de como se fosse um pretexto no desenvolvimento de genes, né, entre eles W, né, T1, que é tumor de Wilms 1, onde esse gene está associado com um quadro de desenvolvimento atípico e proporciona uma derivação importante desses tumores. Ainda há outras situações, anormalidade de desenvolvimento geniturinário, eu tenho aí, por exemplo, pseudo-hemafroditismo, tá? Eu tenho aí disgenesia gonadal ou ainda genitália ambígua, eu tenho um quadro de macroglossia, aumento da língua. Essas crianças apresentam pequena quantidade de glicemia, né, ou baixa glicemia, ou hipoglicemia, e também visceromegalise. E a visceromegalise é um aumento da massa abdominal que não passa da linha média. Perfeito? E por fim, um tumor também comum é um tumor de bexiga. Tumor de bexiga, pessoal, são tumores papilomatosos. E o principal deles é chamado de carcinoma transicional de bexiga, que normalmente, quando se encontra, encontra-se de forma papilar e principalmente não invasivo, ou quando está invasivo, está associado na mucosa, por exemplo. Localizado naquela região, né, mucosa, que é o urotélio associado à sua lâmina própria. É um tumor superficialmente invasivo, mas que quando ele invade a muscular, sai de baixo. Ele começa a invadir e aí a gente precisa tirar essa bexiga inteirinha, com todas as áreas anexas, com linfonodos, com até áreas de tecido do sistema do sistema intestinal. Então, todos eles a gente precisa tirar. É um carcinoma também que pode provocar na uretra, pode provocar no ureter, mas são muito raros. Mas o que ele pega mesmo é na bexiga. Então, na bexiga eu tenho tumores papilomatosos e que normalmente produz um tipo de sintoma, hematúria. 2 tipos de sintoma, hematúria e hematúria. 3 tipos de sintoma, hematúria, hematúria, hematúria. E hematúria macroscópica,
que normalmente se utiliza de uma cistoscopia. Coloca uma fibra óptica para ver, então, toda a porção interna da bexiga. Se tiver alterações ali papilomatosas ou se tiver lesões ulceradas, eu tenho que biopsiar. Vendo a biópsia na mucosa, pessoal, eu faço uma mucosaectomia e tento fazer um tratamento com BCG. Sim, o BCG da tuberculose, o bacilo Calgomet-Guerin. Caso contrário, eu tenho que fazer uma cistectomia, tirar a bexiga inteirinha. Para quem não lembra, isso é uma célula transicional. Isto aqui, ó, onde eu vou ter aquelas células em raquete, onde eu vou ter o citoplasma claro, e essas células aqui vedando o componente de eletrólise entre o epitélio e a luz, chamado de bordo condensado, rico em urotelina, certo? E uroplatinas. E aqui eu vou ter uma alteração onde eu perco aquela citoplasma claro, bonitinho, bordo condensado, e onde eu tenho uma proliferação atípica, células diferentes, eu tenho aqui hipercromatismo, tenho mitoses atípicas, constituindo, então, uma histologia urotelial. Qual que é o tipo de câncer mais comum da bexiga? Carcinoma de células transicionais. Qual é? Carcinoma de células transicionais, associados com fatores de risco, assim, iminente, qualquer tipo de risco. Perfeito? Existem pessoas que podem desenvolver câncer associado a cistite de repetição, mas o câncer que se propõe na cistite de repetição é a partir de uma metaplasia escamosa da bexiga. Sim, provocando uma metaplasia escamosa, nós temos uma célula escamosa. Célula escamosa, os tecido pavimentoso estratificado, proporcionando um carcinoma epidermoide regional. Tá certo? E aqui a miscelânea de células atípicas constituindo os principais comemorativos do câncer da bexiga. Ok, pessoal? Finalizamos por aqui e logo a gente acaba divulgando a segunda parte da aula do sistema geniturinário, falando sobre síndromes mais importantes. E essas síndromes a gente vai focar síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, aonde é de extrema importância para a clínica de vocês, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.